Alô, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade semanalmente pela rede NGT aos sábados e nas nossas plataformas, divulgando informação e conteúdo de primeiríssima qualidade para o Brasil e o mundo. E hoje recebemos com muito orgulho um brasileiro que constrói a sua história desde os 12 anos de idade, escrevendo livros, publicando artigos de relevância internacional no campo da física e da eletrônica, e agora, ao longo dos seus 74 anos muito bem vividos, é um youtuber de sucesso absoluto, com 200 mil views mensais, falando para especialistas de física e de eletrônica. É o professor mestre Newton C. Braga, que nos dá a honra de nos receber para essa entrevista. Professor, Professor, muito obrigado. eu é que agradeço o convite para ter essa oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre ciência, física, astronomia, matemática e outras coisas, e tecnologia. No caso, a minha especialidade, a eletrônica, que eu mexo justamente, como o Roberto falou, desde os 12 anos de idade. Então, existe muita coisa interessante nesse campo para a gente começar a conversar, já que eu praticamente vivi a eletrônica do Brasil desde a época da válvula até agora a entrada nossa do Brasil na física quântica, na nanotecnologia, na plasmônica e em outras coisas bastante interessantes que estão vindo por aí. Você editou mais de 160 livros, né? Isso, se nós pararmos para pensar, para uma pessoa escrever um ou dois livros é um desafio e tanto. Existem muito poucas pessoas no mundo que escreveram mais de 100 livros. E você se enquadra nessa categoria especialíssima. Da onde que surgiu essa vontade de produzir e com qualidade assim assustadora? É o seguinte, quando a gente trabalha com eletrônica, no meu caso, a gente faz muito projeto. E cada projeto, no fundo, é um artigo. E eu fui professor, eu dava aula. Então, as minhas apostilas, os meus trabalhos, tudo isso com o tempo foi se tornando artigos técnicos que saíam nas revistas. Até que eu resolvi criar livros específicos que reunissem esses artigos. Então, eu conto hoje, no meu acervo, com mais de 20 mil artigos escritos Nossa. que estão disponíveis no meu site, newtoncebraga.com.br, né, na versão em português, porque eu tenho o site também em inglês e espanhol. Então lá tem os artigos. E muitas vezes eu reunia esses artigos para fazer livros. O resultado disso é que com o tempo eu passei a ter muito conteúdo, mas espalhado. Então, eu passei a reunir esse conteúdo em livros. Por exemplo, as minhas aulas, as minhas apostilas, elas acabaram gerando cursos, como esse aqui. E eu fui publicando na forma de cursos. Coletâneas de livros de artigos, deram origem a livros em outros idiomas. Porque eu domino bem o francês e o inglês e o espanhol, eu não domino o chinês, mas acabei editando livros no exterior, alguns publicados nos Estados Unidos e traduzidos para o chinês, como, por exemplo, esse aqui. Alguns publicados nos Estados Unidos, traduzidos para o russo. E alguns que eu escrevi diretamente, baseados nos meus artigos. No momento em que eu traduzia os artigos para o meu site em inglês, eles também acabaram sendo reunidos em livros, como esse aqui. E isso aí acabou se espalhando, né? Então eu acabei tendo conteúdo para fazer uma infinidade de livros. E hoje eu tenho ainda pelo menos uns 10 para serem editados, baseado nessa coletânea de livros de artigos que eu vou gradativamente colocando no meu site. Então isso facilita também. É só um problema de organização, de você fazer uma adaptação e no fundo a produção do livro acaba sendo muito rápida. 90% dos meus livros são didáticos. A minha vocação é ensinar. Tanto que a maioria dos meus livros, eles são livros curso. Então eu tenho, por exemplo, uma série de livros chamado Curso de Eletrônica, curso básico, curso de eletrônica analógica, curso de eletrônica de potência e instrumentação.
E nessa série, por exemplo, eu consegui vender 4 milhões de exemplares até hoje. Então, existe uma grande quantidade de profissionais da eletrônica que estão hoje no mercado, que estudaram pelos meus livros. E isso me tornou bastante conhecido. Daí o sucesso que eu tenho no meu canal, né? E no meu site. Porque o meu site é um site de consulta. Né? Os professores estão constantemente tirando material para as aulas lá. E estão indicando para os alunos material lá, nesse meu site. E isso tanto no Brasil, né, como também nos países de língua espanhola, nos países latinos. Eu tenho a versão a partir do México, eu tenho a versão inglesa, né, e tenho a distribuição dos meus livros também internacionalmente para as edições em todos os idiomas. Hoje, o livro é virtual. Então, por exemplo, o chinês que quiser comprar o meu livro em português, ele pode. E o brasileiro que quiser comprar o meu livro em chinês também pode. Estou aqui refletindo no seguinte, né? A sua obra, sua produção começou num tempo que não tinha internet e não havia informação técnica para, ou melhor, havia informação técnica, mas dificuldade de obtê-la para que você pudesse progredir no seu próprio conhecimento. Como é que foi o esforço na era medieval, pré-internet, tá? Para adquirir todo esse conhecimento, aonde você ia buscar isto? Naquela época, inclusive, eu tenho um canal lá no YouTube, né, que chama-se Arqueologia Eletrônica. Esse canal eu faço no passado. E uma das coisas importantes que eu relato lá em vários vídeos é que no passado a gente obtinha informação através de livros e revistas técnicas. Então eu fui juntando ao longo da minha vida uma vasta biblioteca. Eu tenho hoje aqui em casa guardado mais de 10 mil revistas técnicas do passado. São Meu revistas, Deus! algumas da década de 50, porque eu também, quando era jovem, eu não comprava as revistas só da época, eu ia aos sebos e comprava as revistas anteriores, porque tinha muito conhecimento acumulado. E frequentava livrarias técnicas, né? Tanto que uma coisa interessante, eu gostava de frequentar uma livraria chamada Livraria Tecnocientífica, que era uma livraria na Barão de Itapetininga que só continha livros russos. A gente tinha uma característica. Naquela época, as editoras da Rússia, a editora do governo da Rússia de livros técnicos, fazia as versões em espanhol, em inglês e em francês. Foi aí que me aperfeiçoei também nesses idiomas. Então, eu tenho muito livro técnico de astronomia, de eletrônica, de biônica, certo? Escritos em francês, espanhol e inglês, publicados na Rússia. Olha que É, coisa interessante. isso aí me deu, assim, uma base de conhecimento muito boa. Né? E eu exploro. E uma das coisas que eu falo, que vale isso para aqueles que nos ouvem, que são jovens ainda, que querem seguir uma carreira no mundo da tecnologia e da ciência, é que hoje nós temos um fenômeno chamado convergência, em que tudo converge para o mesmo ponto. O teu celular, ele não é mais só um telefone, ele é uma máquina fotográfica, ele é um gravador, ele tem um gravador de vídeo, ele faz comunicação como essas que você pode assistir lá depois no YouTube, a nossa entrevista, ou nos canais indicados. Ele também é uma calculadora. Então, um aparelho acumula funções. Então, essa convergência, ela também está exigindo da tecnologia um preparo especial para as pessoas que estão entrando agora. Você que vai ser engenheiro eletrônico, que quer mexer com eletrônica, você não deve apenas conhecer eletrônica. Você tem que conhecer outras ciências, outras tecnologias. Se você vai para o campo da eletrônica médica, você tem que conhecer eletrônica e tem que conhecer medicina. Se você vai para o campo da radioastronomia, tem que conhecer eletrônica e astronomia. E tudo isso exige uma abordagem diferente da maneira como o tecnólogo, aquele que vai partir para o mundo de eletrônica, aquele que vai ensinar eletrônica, aquele que vai estudar eletrônica, aquele que vai trabalhar com eletrônica, ele precisa entender. Você tem que aprender até filosofia.
Né? Por quê? Hoje a gente conta com internet. Né? O Roberto falou, como é que eu fiz numa época que não tinha internet, né? Eu percebi isso, eu percebi que no futuro eu ia precisar saber de tudo, um pouquinho. Né? Então, hoje, por exemplo, se você está com uma dúvida para resolver um problema, você vai lá e procura o Google. Né? Google, o que é isso? Né? Certo? Certo? Então, ok, Google, o que significa isso? Mas se você entra justamente para digitar e pedir uma informação dentro do Google, você tem milhares de respostas. Como é que você manuseia essa quantidade de informações para saber qual é a resposta que você tem lá que serve para resolver o seu problema específico? Entre milhares tem uma ou duas só. A pessoa tem que saber como fazer isso. Isso aí chama-se heurística, você manusear esse problema. Você tem que manusear um tratamento heurístico, que é a ciência de você selecionar os fatos relevantes para resolver o seu problema. Né? Você tem que estudar filosofia, tem que conhecer isso. Né? Então, existe aí uma convergência no nosso mundo tecnológico atual que exige que a gente tenha um conhecimento eclético. A imagem que você exala, né, é de um homem multidisciplinar, né, com uma visão holística do mundo. Dá para ser mais de 360 graus? Eu não sei, mas parece que é. Né? E... De 360 graus, porque a gente está no mundo que está entrando na física quântica. E é um fato interessante, né? Eu estudei física quântica com 3 expoentes: César Lattes, José Goldenberg e Mário Schoenberg, lá na USP. E eu gosto, adoro a física quântica, porque nós estamos entrando no mundo da eletrônica quântica. Nós estamos entrando no mundo da plasmônica. Nós estamos entrando no mundo da nanotecnologia. E vai ser muito importante no futuro, aqueles que entrarem nessa tecnologia, terem um conhecimento profundo de física quântica. É um negócio fantástico. Na física quântica, nós vivemos num universo de 3 dimensões. É os 360 graus que você falou. Então, você só pode olhar em volta, também esférico, você tem 3 dimensões no nosso universo, mais a dimensão tempo que não conta, né? Estou até falando que a dimensão tempo não existe, né? Ela é virtual, né? Os físicos quânticos modernos tratam isso. Mas o nosso universo tem mais dimensões. O nosso universo, segundo se acredita, tem pelo menos 9 dimensões. 9? É que quando o universo se formou, só 3 se expandiram. As outras dimensões, elas estão embutidas lá nas nanopartículas, nas partículas elementares, que é o assunto da física quântica. Então, de repente, você pode olhar só em volta a 360 graus, mas também você pode olhar, certo, para o infinito usando uma outra dimensão. É aquilo que eles falam do entrelaçamento quântico, das viagens no tempo, e que os filmes de ficção exploram, né? O Star Trek, né? A dobra, né? Vamos passar de um ponto a outro no universo instantaneamente usando uma quarta dimensão. Né? Isso está se tornando realidade na eletrônica, na computação quântica. Você pode ter computadores quânticos fantasticamente rápidos. Você pode ter comunicação quântica instantânea, onde o sinal ele não vai pelo universo que nós estamos, tridimensional, ele vai para uma dimensão diferente. Por exemplo, se você quer mandar um sinal de comando lá para a nave espacial que está na superfície de Marte, né, você precisa de. Esse sinal demora 10 minutos para chegar até lá. Então, se a nave vai andando, o robô vai andando e ele tem um obstáculo na frente, se você desvia ele aqui com o joystick, o seu comando chega 10 minutos depois, ele já bateu, já acabou tudo. Não pode. Ele tem que ter autonomia, inteligência artificial. Os tempos podem ser reduzidos a zero se a gente descobrir a comunicação quântica, que é o que já conseguiram fazer, né? Aquele laboratório que eu disse na Suíça, ele já conseguiu enviar uma partícula de um lugar a outro instantaneamente, usando o entrelaçamento quântico, em que o sinal ou a partícula viaja não pelo nosso universo tridimensional, mas por uma outra dimensão que começa a ser explorada pelo homem e pela tecnologia.
Onde nós vamos? Não sei. Pensando uma coisa que emociona de certa forma, porque em 10 a 12 minutos se manda uma mensagem para Marte. E ao mesmo tempo, o senhor demorou muito mais tempo para chegar de ônibus na Rua Barão de Itapetininga aos 12 anos para procurar uma revista. Para que essa vontade fosse atendida, certamente na sua vida familiar, esse amor pelo estudo, pela descoberta, por tudo, deve ter tido um papel fundamental. Fala um pouquinho nisso, da importância da sua família, da base, nessa disposição pelo estudo. Na minha família, somos todos educadores. Meu pai, minha mãe eram professores, né? Os pais do meu pai, os pais da minha mãe também eram professores, inclusive donos de escola. Eu vivi praticamente a minha vida inteira dentro de escola. Minha irmã é professora, certo? Meus primos são todos praticamente professores. Então, eu tenho uma vida dentro de uma escola. Então, meu pai comprava livros. A minha mãe ficava muito brava, porque meu pai, às vezes, deixava de comprar certas coisas que ela queria para comprar livros. Era comum isso, nós tínhamos já uma biblioteca muito grande. Mas a minha mãe, como professora, também ela tinha uma habilidade. Minha mãe falava francês correntemente, né? Até um episódio interessante, ela com 90 anos foi sozinha para a França, né? Deixando a gente desesperado. Certo? E ela se virou bem lá, porque ela falava o francês, né? Então, coisas desse tipo. A gente viveu dentro de um mundo de cultura, de um mundo de educação. Né? Eu fui membro do Sindicato dos Escritores do Estado de São Paulo, coisas desse tipo, né? Então, a gente sempre viveu num mundo de cultura. É que a minha parte foi a cultura ligada à ciência e tecnologia. Né? Então, eu tive essa formação dentro de escola, que a gente procurei passar para o meu filho, né? Meu filho é jornalista hoje, com uma boa formação, né? Então, a gente tem esse amor pelo ensino, pela formação. Então, enquanto eu tiver forças, eu vou trabalhar no sentido de criar material que ajude no ensino, que ajude na formação dos jovens na área de tecnologia e qualquer outra área. Tecnologia é a minha área, é aquela que eu tenho especialidade, né? Como é que você se enxerga? Como um professor? Quando você se olha no espelho, que responsabilidade que você se atribui? A minha responsabilidade de um formador de pessoas. Eu me vejo como um formador de pessoas, porque eu não formo uma pessoa apenas para a vida profissional. Eu me vejo com a responsabilidade de formar a pessoa para um cidadão do mundo, certo? Não adianta, a gente vê isso muito hoje com os jovens hackers, né? Esses jovens programadores que se fecham num quarto e passam o dia inteiro mexendo no computador, eles criam coisas, mas não passam isso adiante, porque eles estão fechados dentro de uma carapuça, né? E não conseguem ter relacionamentos, não conseguem passar tudo aquilo que eles fazem. E eu vejo a necessidade de a gente fazer com que os jovens tenham uma formação diferente, que eles sejam formados como pessoas, que aquilo que eles criem beneficie o próximo, beneficie a sociedade, beneficie o mundo. A gente tem que fazer com que eles tenham essa visão. É a visão não apenas de ter o domínio da ciência e da tecnologia, mas o domínio, mas ter a responsabilidade social, a responsabilidade com o meio ambiente, né? A sustentabilidade. Será que aquilo que eu estou criando, ele é amigável ou não ao ambiente? Qual é a sua consequência para o futuro? A pessoa tem que ser capaz de analisar isso. Né? Será que aquilo que eu estou fazendo não é mais prejudicial do que favorável à humanidade? Então, nós temos que passar essa formação. E vem aí justamente a necessidade de também ensinar filosofia, né? A capacidade de você analisar aquilo que você faz, de ter uma capacidade de autoanálise. Né?
Você veja que eu me sinto responsável por passar isso para as pessoas, né? O professor que entra na sala de aula e simplesmente joga a matéria para a classe e depois vai embora, para mim não é um educador, não é um professor, né? A própria palavra educar, ela significa vir de dentro. Então, a função do educador é você estimular as pessoas a tirarem aquilo que você tem de bom dentro de você. Então, você passa a ferramenta, você passa o conhecimento, né? Que E fantástico. você veja também que existe uma diferença. O pessoal fala na palavra instrução, o sujeito é instruído. A pessoa pode ser instruída, mas ela não, às vezes não é educada. Instruído é ter o conhecimento. Então vejam que há uma diferença entre ser instruído e ser educado, né? Existem muitas pessoas, por exemplo, o Ford era uma pessoa educada, mas ele não era instruído. Ele não tinha uma formação superior. Então a educação levou ele ao ponto que ele chegou, né? E existem muitas pessoas instruídas que você não consegue conversar com a pessoa. São arrogantes, não sabem se relacionar, não sabem colocar aquilo que tem dentro de si para fora de uma maneira favorável. Então vejam que você tem que também trabalhar isso. Eu, quando ensino eletrônica, às vezes eu dava aula de eletrônica, né? A minha aula não era só uma aula de eletrônica, né? Eu ensinava as pessoas a tirarem o que era bom de si, dentro de si, de uma maneira favorável, de uma maneira que pudesse ser útil, né? Não é, a função do professor não é só instruir, é educar. De certa forma, até me emocionando, para falar a verdade, porque eu estou lembrando dos meus professores nos anos 70, né? Professor Mariano de português, que nos chamava à frente para que nós fizéssemos uma dissertação oral, né? E aquilo que nós íamos expor tinha que estar com português correto, enfim, era uma coisa fantástica. E o mundo hoje perdeu este conceito, não é? Ah, tendo em vista que a sua visão é tão espetacular com relação à instrução e à educação, né? Os seus seguidores, eles possuem uma idade, às vezes, muito jovem e passam a conviver com essa nova dinâmica, ou tem um perfil de pessoas como nós, com mais cabelos brancos ou com poucos cabelos? Fala um pouquinho sobre isto, como está sendo essa jornada de educar os bem mais jovens e instruir os bem mais jovens e o perfil da sua audiência. Olha, o perfil da minha audiência é fantástico, porque eu tenho desde. Já fiz palestra para moradores de rua, certo? Eu dou uma consultoria a uma escola em que eu ajudo eles a implantarem o ensino de tecnologia para crianças já do ensino fundamental. Eu até criei personagens de ficção que são justamente para ajudar a ensinar tecnologia para jovens, para crianças, perto, vamos dizer, do ensino fundamental ao médio. E eu tenho, é lógico, o meu perfil, os meus seguidores, eles têm todas as idades. Começa lá nos 7, 8 anos de idade e vai até os 90, né? E a gente tem, seguindo a gente, e no nosso site, no site que eu mantenho artigos para todos os níveis, vídeos para todos os níveis. Tanto que eu criei agora um personagemzinho, o Eltron, que é um personagem de quadrinhos, é um personagem que ensina eletrônica, ensina tecnologia para crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho os meus livros e a seção de matemática para eletrônica, onde lá eu ensino como, por exemplo, usar a série de Fourier para você calcular harmônicas de um sinal de alta frequência. Então, são todos os níveis. Então, a gente tem dentro dos seguidores, dos meus seguidores, pessoas de todas as idades. Basta gostar de eletrônica, gostar de tecnologia, gostar de astronomia, gostar de física, que você vai encontrar alguma coisa interessante que eu possa ensinar. Vejo o seu conhecimento filosofal de forma assim assustadoramente espetacular, né? Você tem
estudado isto, como a filosofia impacta no mundo dos negócios, da educação, e quais foram os seus maiores, digamos, autores para levar esta visão que você exala tão grandiosa? Olha, eu recomendo primeiro que vocês leiam os filósofos antigos, né? Sócrates, Platão, né? Esses são a base da coisa, né? Então lá você tem a maneira de pensar, talvez que seja a base de tudo. E é lógico que você também tem os autores modernos. Mas eu acho também que, assim, você tem que apenas pegar alguma parte da filosofia que seja mais ligada àquilo que se encaixa no mundo moderno. Também tem que saber fazer um pouquinho de seleção, né? Por exemplo, o mito da caverna, né? Ele é física quântica. Que sugestão você dá hoje para um jovem de 10, 12, 13 anos de idade que está buscando se enquadrar num mundo tão diferenciado, desenvolver uma carreira? Como é que ele pode achar o caminho dele através do estudo? O estudo é fundamental, mas também tem que ser um estudo que você vai ter que direcionar para aquela área que você pretende atuar. E uma coisa importante é a leitura. O hábito da leitura, que muita gente está perdendo com a internet, né? Ele é muito importante na formação da pessoa. Eu vejo que a internet, ela também ajuda, porque você pode ter o livro virtual, mas você tem que ter o hábito de ler o livro virtual. Você não pode simplesmente ficar naquelas informações picotadas sem sequência. Certo? A internet faz muito isso. Nós temos muita informação picotada, esparsa, que às vezes você aceita uma ideia isolada, mas você não conhece nem as bases e nem as aplicações daquilo. Então é por isso que é importante o livro, certo? O livro, ele é a informação organizada, né? A informação picotada existe na internet, existe na enciclopédia, né? Você tem muitas enciclopédias na internet que são fantásticas, elas reúnem uma quantidade enorme de conhecimento, mas é um conhecimento picotado. É um conhecimento que eventualmente serve para uma consulta. Mas o conhecimento para a formação, ele está nos livros. Então é por isso que é importante você ler os livros. E não é só isso, saber utilizar a informação dos livros. É a interpretação. É você, depois do livro, fazer, por exemplo, um resumo. Eu tinha um professor de literatura que ele obrigava a isso. Vocês vão ler o livro e tal, mas no final vocês vão me entregar um resumo. Porque o resumo diz se você entendeu ou não. Né? Ou então responder a um questionário, né? Que é exatamente que eu sei que é uma das suas metas do seu trabalho, né? Certo? Sim. Você falando isso, novamente me ocorre um dos grandes professores que eu tive, que foi o professor Mariano, de português, né? E a interpretação, o estudo da língua, né, é fundamental para esse aprimoramento do conhecimento, né? Quer dizer, a língua hoje falada está tão pobre que atrapalha, então, o entendimento das coisas, né, professor Newton? Eu tenho uma dificuldade muito grande em tecnologia, porque estão sendo frequentemente criados termos novos sobre descobertas que são feitas, componentes que são desenvolvidos, e às vezes não existe o termo equivalente em português. Na hora que você vai fazer um artigo para explicar aquilo, você tem que ter um trabalho especial. E já até aconteceu coisas muito interessantes no passado, inclusive comigo, que foi criado um componente eletrônico que o nome dele em inglês chamava-se Thyristor, né? Thyristor. E aí, na hora que chegou o componente ao Brasil, e agora, como é que a gente vai utilizar o nome de diabo desse componente? E eu, naquela época, eu trabalhava já numa revista técnica, e me pediram para fazer um artigo sobre aquele componente. Eu falei, e agora, né? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, a gente está abrasileirando, aportuguesando o nome de muita coisa, né? Vocês vejam que, por exemplo,
Tem vários termos que a gente faz isso, né? O transistor, né? A gente usa o transistor, né? E aí a gente pode aportuguesar esses nomes. E eu comecei a usar nos meus artigos tiristor. T-I-R-I-S-T-O-R. Aportuguesei o nome. E, para minha surpresa, passou alguns anos, eu recebi uma carta da enciclopédia do Aurélio. E falava assim, nós estamos vendo o uso desse termo em tantos lugares que nós resolvemos incluir essa palavra no dicionário da língua portuguesa. Eu acabei criando, então, um termo técnico. E eu tenho também uma passagem muito interessante que ocorreu por causa desse livro nos Estados Unidos. Também havia um componente que não havia nome em inglês para ele. Né? E aí eu acabei dando o nome em inglês, conversei com meus editores lá, falei, vamos pôr. E, para minha surpresa, o dicionário de Cambridge da língua inglesa acabou incluindo uma palavra de minha criação, na língua inglesa. Olha, que Certo? coisa. A outra, não sei se você sabe, né, que tem palavras em português que não existem em nenhuma parte do mundo e não tem tradução. Se você abrir o dicionário Cambridge da língua inglesa, você vai encontrar a palavra gambiarra. Eles adotaram. Coisas incríveis, né? Então, vocês vejam que a língua, ela tende no futuro a ser, talvez, ela a uma convergência. Vai chegar uma hora em que a gente vai ter palavras que você não vai saber se aquela palavra é de origem inglesa, francesa, ou está em português, né? O francês, inclusive, é muito especial nisso, né? O francês não fala software, né? Ele fala célula lógica. Ou já quase foi adotado em língua portuguesa, acabou não pegando. Né? A turminha da programação ainda fala software, né? Bom, estamos chegando ao final desta entrevista maravilhosa e eu queria que o professor deixasse um aconselhamento para todo estudante de 5 anos a 80 de idade. A palavra é sua, professor. É difícil dar um conselho de 2 minutos. Que é o tempo que a gente tem para terminar a entrevista. Mas o que eu recomendo? Vocês precisam aprender a absorver o conhecimento, que vocês têm que aprender a selecionar aquilo que vocês veem à sua volta e aprender a tirar as informações que sejam úteis para você. Você tem que aprender a saber aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que você vai precisar, aquilo que você vai utilizar no futuro. Então, veja, nenhuma informação que você tem à sua volta, ela é irrelevante, porque de toda a informação você aprende alguma coisa. Então, você tem que aprender a ter o senso de observação e de análise. Isso aí vem com a experiência, vem com o estudo. Então, ninguém tem de pensar que aquilo que você estuda não serve para nada. Serve sim. Né? A gente vê hoje a falsa ideia de que você indo para a escola e tirando o diploma, você está preparado. Não. Se você vai para a escola, você tem que aprender. Certo? Você vai se esforçar para tirar alguma coisa que seja importante para você. O diploma só não vai te dar o emprego. Ou se ele te der o emprego, você pode perder o emprego logo por incompetência. Né? Você tem que fazer jus àquele diploma. Então, quando você vai para a escola, você tem que formar aquela mentalidade de que você precisa aprender. Então, isso é muito importante. Para os mais velhos, isso significa que você deve continuar ao longo da sua vida sempre observando. Obrigado pela sua entrevista e estou à disposição para que no futuro a gente continue com esse papo. Bom, estamos encerrando este momento único de aprendizado com a experiência de um professor que tem na sua alma o DNA da educação. O mundo precisa tanto disso. Parabéns, professor, muito obrigado e até breve a todos aqui que acompanham o programa Sustentabilidade.